Vamos começar o nosso culto com um tempo de oração, como sempre nós fazemos, e depois passa para a equipe de música. Aldair, a irmã Gésia vai orar primeiro, tá? Depois o João vai orar, e daí eu vou encerrar aqui. Ok. Bom? Só para te pegar a sequência, e então passa para a parte da música e segue o nosso culto. Tá bom? Então, que Deus nos abençoe, irmãos. Mais uma vez, boa noite a todos que estamos aqui já. Talvez, pelo que eu conversei com alguns irmãos ainda aí hoje, alguns devem chegar durante esse momento agora. Vamos então orar, começando aí com a Gésia, João, depois eu já, aquelas orações que nós já sabemos, que já está direcionado os assuntos, né? Eu, no final, vou orar por mais alguns também. Oremos. Meu Deus, muito obrigada, Pai, pela oportunidade que temos de à distância, nos conectar uns com os outros, como igreja, como família. Obrigada, Pai, que o Senhor nos consola dessa forma, porque não podemos estar no templo, mas temos esse recurso da internet, Pai, onde podemos também interceder uns pelos outros. E nessa hora, Pai, eu quero apresentar ao Senhor a vida da Gabi. A Gabi tem disposto o coração dela, Pai, para servir ao Senhor. E fez o projeto Marcos e sentiu que deve continuar. Eu quero orar pela vida dela, Pai, que o Senhor possa abençoar a vida da Gabi com sustento, os mantenedores. Eu não sei, Senhor, como está sendo a vida dela no seminário com relação aos mantenedores, quais as dificuldades que ela teve neste ano. Mas eu quero pedir ao Senhor que aquelas pessoas que se comprometeram com ela, que possam estar firmes este ano novamente, para continuarem, Senhor, sendo bênção na vida dela através do sustento. Deus dá a saúde da Gabi ali dentro e que ela consiga mais este ano estudar, ter condições de preparar aqueles trabalhos, ler tantos livros que às vezes eles precisam ler bastante, fazer bastante leitura, e que ela tenha êxito mais este ano, como ela teve, Senhor, no ano que vem, como ela teve neste ano que está terminando. Eu quero também apresentar ao Senhor o acampamento do Palavra da Vida Norte. Sabemos que já é uma tradição todo ano, Pai, e este ano vai ser um ano muito diferente, como está sendo, Pai, para todo mundo. Então, nesse ano de 2021, agora em janeiro, eles vão iniciar a temporada de acampamento. Eu peço ao Senhor que o Senhor já, desde já, possa proteger todas as crianças, adolescentes e jovens que estão inscritos para participar desse acampamento. Não sei nem como vai ser, eu não tenho nem ideia, Senhor, mas sei que não vai ser a mesma coisa. Quero pedir ao Senhor que dê saúde dessas crianças, saúde desses adolescentes, saúde desses jovens que vão participar disso. Sei que é um momento de crescimento, nós temos visto muitas bênçãos na vida de pessoas através desse acampamento. Então, que o Senhor abençoe, Pai, já que eles já se programaram, já vai começar, é porque tudo já está direcionado, tudo já está, Senhor, esquematizado como eles vão fazer. Eu quero orar, Senhor, pela equipe do acampamento, todos aqueles que vão trabalhar ali, que o Senhor também dê saúde. Pai. Eles precisam de saúde ao entrar naquele local e precisam de saúde ao sair daquele local, porque vão encontrar seus familiares, suas igrejas. Sabemos que essa contaminação desse vírus é tão rápida, é uma coisa tão rápida, Senhor. E eu peço ao Senhor que livre cada um, cada pessoa da equipe, até mesmo lá dentro do Palavra da Vida, a equipe que está envolvida ali, Senhor, que tem pessoas responsáveis, que o Senhor proteja, Pai. Proteja, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, protege a vida dessas pessoas. Que eles tenham ali um tempo agradável, um tempo de crescimento, Pai, que seja um grande testemunho em meio a uma pandemia. Realizar um acampamento não é fácil, mas eu peço ao Senhor que cubra os meus irmãos com a tua bênção da saúde, com a tua graça, orientando tudo o que eles devam fazer para estar atento a todos os detalhes ali dentro, Pai. Peço isso porque eu sei que o Senhor atende
e ouve e responde às nossas orações. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Senhor Deus e Pai, mais uma vez em tua presença, quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade que temos como igreja, Senhor, como família em Cristo, orar e apresentar, Senhor, alguns pedidos que já fazem parte, Senhor, da nossa rotina. Pai, eu quero te apresentar, Senhor, os nossos missionários, Senhor, que de alguma forma têm um envolvimento diretamente com a igreja, Senhor, tem estado presente conosco, Senhor, na nossa rotina, e quero te pedir, Senhor, pela vida da Lia Carol, uma moça, Senhor, cristã, que nós vemos, Senhor, seu empenho, vemos realmente a sua dedicação, Senhor, para a tua obra, Pai. Eu te peço, Pai, que tu possas guardá-la, Senhor, da saúde, te peço pelo seu sustento, Pai. Te peço que tu possas realmente guardar, Senhor, a sua vida, o seu ministério, Pai, que tu possas dar ânimo, Senhor, para esse próximo ano, possas dar criatividade, Senhor. Sabemos que ela tem desenvolvido um trabalho no colégio, Senhor. Continua, Senhor, abençoando a vida da nossa irmã, Pai. Te peço também, Pai, pela Pati, Senhor. Uma irmã muito querida pela igreja, já conhecida de muitos, Pai. E este ano ela teve a oportunidade de retornar, Senhor, para cá, para o seminário e poder desenvolver, Senhor, o trabalho que ela tem feito ali, meu Pai. Ó, Senhor, guarda a vida da Pati, Senhor. Guarda, Senhor, a sua saúde, Pai. Sabemos que ela tem problemas de saúde também. Te peço que tu possas estar sendo com ela, Senhor. Ajuda também no seu ministério que ela tem desenvolvido ali, Senhor. Usa grandemente, continua usando grandemente a vida da Pati, Senhor Deus. Abençoa a sua família, sua mãe, Pai. Guarda cada um. Pai amado, eu te peço também pela vida do pastor Alex, Senhor. Ele e sua família têm aceitado o desafio, Senhor, de estar aqui no seminário, Senhor, saindo ali da realidade que ele vivia no campo e agora vindo para uma outra realidade, Senhor, continuando servindo a Ti, Pai, mas de maneira diferente. Te peço pela sua família, Senhor Deus, pelas suas filhas, nesse contexto de escola, Pai amado, que elas possam se adaptar, Senhor, continuar se adaptando. Te peço pelo pastor Alex no seu ministério também que ele tem desenvolvido, Senhor. Usa a vida do teu servo, Pai amado. Lembrando também, Senhor, da família do CIP, Pai. Abençoa, Senhor Deus, grandemente a vida do CIP ali no seminário, Pai. Sabemos que não é fácil, tendo que tomar decisões importantes, Senhor Deus, tomar decisões tão estratégicas, Senhor, para a organização, Pai. Dá sabedoria ao CIP, Senhor Deus, que realmente ele tome decisões sábias, Pai, para o melhor conduzir, Senhor Deus, a organização de maneira geral, Pai amado. Te peço também pela sua família, Pai, pela sua esposa, seus filhos, Senhor. Abençoa grandemente cada um ali, Senhor Deus. Venho lembrar também em oração, Senhor, da tia Bia, Pai, uma missionária muito querida por todos, Senhor, e está ali morando nos Estados Unidos, Senhor. Eu te peço principalmente, Senhor, pela sua saúde, Pai. Sabemos que ela já é avançada em idade, Senhor, e devido a toda essa pandemia, se encontra no grupo de risco, Senhor Deus. Toma conta da vida da tua serva, Senhor Deus, que ela possa tomar os cuidados necessários, Senhor Deus. Eu te peço também pela sua vida, Senhor Deus, pelo seu ministério. Sabemos que com certeza ela deve estar envolvida, Senhor, na tua obra de alguma forma, Senhor Deus, que ela possa se envolver de acordo com suas limitações, Senhor Deus. Te peço também pelo pastor Ricardo, Senhor, sua esposa. Guarda, Senhor, a vida do teu servo ali, Senhor Deus. Protege ele da sua saúde, Pai, também. É um homem já avançado em idade, ele e sua esposa, Senhor Deus. Que possas guardá-los, Senhor, e protegê-los ali, Senhor Deus. E te peço também, Senhor Deus, que ele continue com ânimo, Senhor Deus, ânimo e saúde necessária para realizar aquilo que tu ainda tens planejado para a vida do pastor Ricardo, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, por este momento de oração que temos de falar contigo. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Santo Deus e Pai, nós permanecemos na tua presença, agradecendo por esse privilégio que temos de separar esse tempo para interceder pela nossa igreja, pelos nossos irmãos e por muitos que às vezes estão longe. Obrigado, Pai. E, por favor, Senhor, por tua graça e misericórdia, atenta às nossas orações, escuta-nos, Senhor, e responde.
pela tua graça e pelo teu imenso poder. Senhor, eu quero orar por alguns irmãos da igreja, entendendo que é um momento sensível da vida deles, ou mesmo alguns passam por tremendas dificuldades. Pela vida do pastor Elcio, pela vida, ó Deus, da família dele, lembrando, ó Deus, a irmã Odaleia. Eu peço que o Senhor continue, ó Deus, por favor, guardando do mal, suprindo as necessidades, ó Deus, dando forças no meio das lutas, Pai. Por favor, Senhor, suplicamos por esses nossos irmãos. Lembro também, ó Deus, a vida da irmã Fátima, a Clésia, Pai, a luta também que essas irmãs têm. Suplicamos, ó Deus, pela vida dela, que o Senhor, por favor, fortaleça a fé dessas nossas irmãs, mesmo no meio de tanto isolamento, tanto distanciamento, Pai, principalmente em relação a elas participarem de algum culto, mas que mesmo assim elas fiquem firmes na fé, firmes no Senhor. Abençoa também, ó Deus, a irmã Odete da mesma forma, Senhor, que com certeza na casa dela, ali sozinha, com a família, ó Pai, além das lutas e da tristeza, com certeza pela perda do marido, mas que o Senhor, ó Deus, também abençoe para que ela fique firme na fé. Suplicamos ainda pela vida do irmão Chiquinho, ó Deus, lembrando da cirurgia que ele precisa fazer. Ó Deus, é uma oração de perseverança, porque há muito tempo, Senhor, nosso irmão está aguardando essa oportunidade e nós estamos aqui mais uma vez orando pela saúde dele, pela vida dele, ó Pai, e pela chegada dessa cirurgia. Abençoa, Pai, também a vida da irmã Josina, respondendo, ó Deus, a oração da sua necessidade, que é o aparelho auditivo, Pai. Vemos o esforço da irmã em participar, em estar na comunhão conosco, não tendo, ó Deus, o aparelho para poder ouvir bem. Muitas vezes nós nem conseguimos imaginar como está sendo para ela, porque nós ouvimos bem, nós temos, ó Deus, a saúde para ouvir. Mas a nossa irmã não tem, e nós suplicamos por ela, Pai, pedindo que o Senhor abrevie o tempo para que ela tenha esse aparelho auditivo, e enquanto isso, que o Senhor dê alegria, Pai, no coração dela mesmo, no meio dessas dificuldades todas que muitas vezes ela vem passando. Assim, Pai querido, por tantos irmãos que às vezes nós nem sabemos que estão passando por alguma luta, por alguma dificuldade, Senhor, por alguma tristeza. Lembramos ainda, ó Deus, a Júlia. Agradecemos ao Senhor pela vida dela, em ver o testemunho, Pai, ver o quanto o Senhor tem fortalecido a fé da nossa irmã. Mas, ó Deus, como com certeza, Senhor, a partida do Márcio está tão perto, foi tão há pouco tempo, certamente a saudade, a tristeza ainda muitas vezes, ó Deus, assalta o coração dela. Por isso nós suplicamos que o Senhor continue fortalecendo e abençoando ricamente a vida da nossa irmã, Senhor. Querido, eu quero lembrar também aqui a vida do pastor Gerê, a vida da Márcia, ó Deus, que estão com o Covid, estão doentes, Pai, não tem passado muito bem na saúde, e eu peço que o Senhor, por favor, esteja cuidando deles, Deus, dando o fortalecimento, suprindo a saúde para os nossos irmãos, Pai, que o Senhor os abençoe para que eles fiquem bem e logo, segundo o cuidado, segundo a cura da boa mão do Senhor, Pai querido. Abençoa assim, Senhor, a vida desses nossos queridos irmãos e tantos, como eu já falei, que às vezes nós não conseguimos lembrar, mas que o Senhor esteja cuidando de cada um. Pai querido, também nós pedimos que o Senhor abençoe a nossa igreja com relação à comunhão, Pai. É um momento tão difícil, tão duro, onde estamos isolados uns dos outros, mas nós temos, ó Deus, o propósito através desses grupos de interação, Pai, através do WhatsApp, da internet, dos contatos. E eu peço que o Senhor abençoe para que sejamos sensíveis uns aos outros e atentemos uns aos outros, Pai, oremos uns pelos outros, lembremos uns dos outros, Pai. Abençoa os nossos irmãos que estão à frente, ó Deus, também se dedicando para ajudar as famílias, ó Deus, a se aproximarem mais e mais. Que o Senhor abençoe esses nossos irmãos e as famílias deles também, Pai, para que eles fiquem firmes nesse propósito
ó Deus, mesmo sabendo que é tão difícil, é uma luta tão grande, ó Deus, para preservar a comunhão e a unidade da igreja. Vimos que o nosso Senhor tantas vezes orou e ensinou os discípulos por conta da necessidade da unidade, da comunhão, estarem juntos. E hoje não é diferente. Oramos ao Pai, suplicamos e nos esforçamos para preservar a unidade da nossa igreja, a comunhão da nossa igreja. Então, ajuda-nos, Pai, nesse propósito e continua conosco, Senhor. Entregamos a Ti as nossas vidas, entregamos a Ti esse culto e pedimos a Tua bênção e direção. Fica conosco, Senhor, sempre, sempre. Nos dirige e nos abençoa. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Seguindo com a nossa programação, no culto de hoje, agora nós vamos para o nosso momento de louvor, aí com a nossa irmã Rita e o Neemias. Boa noite, irmão. Espero que estejam todos me ouvindo. A gente vai iniciar esse momento de louvor. Eu vou ler Salmo 145. Vou ler do 1 ao 9. Se você puder me acompanhar aí na sua Bíblia. Salmo 145, do 1 ao 9. Diz assim na minha versão: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração nas tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Esse pequeno trecho do Salmo 145, o salmista, no caso aqui Davi, ele ressalta que ele vai contar, né? Sempre as bondades e a misericórdia, ele sempre vai estar nos lábios dele, o louvor também. E esse prazer que Davi tem em contar, né, esses feitos, em anunciar, em proclamar, em fazer notório a bondade de Deus no tempo dele e falar que as gerações futuras também vão contar das misericórdias do Senhor, as outras gerações também vão ser conhecidos ali a bondade e o amor de Deus, né, na vida do povo. Eu só queria ressaltar um pouco esse versículo 9, ser bem breve, que ele me chamou bastante atenção. O versículo 9 diz assim: o Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Lendo um comentário ainda agora sobre esse versículo, o autor fala que o ímpio, né, ou as pessoas lá fora, elas se beneficiam também da bondade de Deus, né? Tanto é que ele cita lá Marcos, que fala que o sol nasce para os bons e para os maus, né? Então são pessoas que de alguma forma se beneficiam, mas ele fala assim, mas só os crentes, os filhos de Deus, é que desfrutam da bondade, da comunhão com Deus. Só os filhos verdadeiramente desfrutam da comunhão com Deus. Eu comparei antigamente, né? A gente não tinha muitos recursos e acabava conhecendo pessoas com um pouco mais de recursos. E na família a gente, no caso eu, né? Acabava tendo alguns benefícios de ser amigo daquela pessoa. O pai acabava dando, né, um
um presente, ou a gente passeava, eu ia junto com os amigos para passear para algum lugar, tipo um parque ou um balneário, e eu me vi na situação, que é mais ou menos a ideia aqui, né? As pessoas têm umas que se beneficiam com a bondade de Deus, mas não são os filhos. Eu não era o filho, né? Eu estava ali desfrutando do presente, daquelas dádivas, mas eu não tinha a intimidade com o pai, não poderia chamar de pai para aquela pessoa. Então, muitas das vezes é isso que acontece, que nós sim, agora, em Cristo Jesus, nós não só nos beneficiamos com a bondade de Deus, como nós desfrutamos também da comunhão com o Pai. E isso é motivo de louvor, isso é motivo de agradecimento. Esse cântico que a gente vai entoar agora, eu convido a igreja a cantar com a gente, fala que em todo tempo eu louvarei ao Senhor. Louvarei pela minha saúde, louvarei pela minha família, louvarei pela minha vida, louvarei pela igreja, por mais que distante, mas juntos. Muitos benefícios nós temos. Nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo, e isso é motivo de o louvor de Deus, a Deus, estar sempre nos nossos lábios. Eu convido a igreja a cantar nesse momento. Amém? Temos uma tocadora nova de carrom. Ela está tímida, mas vai ficar bonito, para a glória de Deus. Tá bom? Espero que os irmãos cantem conosco. Louvemos esse Deus que merece ser louvado. Louvarei o Senhor, que sempre estará em todo tempo. Eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecer o Senhor, engrandecei-o comigo, e todos da alma exaltemos o nome. Engrandecer o Senhor, engrandecei-o comigo, e todos da alma exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor. Amém. Que isso seja uma verdade em nossa vida, né? Em todo tempo o louvor de Deus esteja nos nossos lábios. Próximo cântico, a Deus demos glória, esse refrão que fala, né? Que Deus nos deu seu Filho, já comemorando a vinda do nosso Salvador à Terra, entrada do Deus eterno no nosso tempo, né? Um Deus que não cabe, como diz o Mateus, né? Deus que não cabe no universo, entrou no universo, se esvaziou,
assumindo a forma de servo, né? Esteve conosco, andou nessa terra, sentiu dores, fome, sono, viveu a nossa vida, morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos ter nossa salvação e sermos chamados filhos de Deus também, em Cristo Jesus. Vamos cantar. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, e de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor, a Deus demos glória por tanto do céu, seu Filho bendito por nós todos deu. Por graça real foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou, herança dos céus com os santos em nós, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, e de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor, a Deus demos glória por tanto do céu, seu Filho bendito por nós todos deu. A quem nos convida ao rastro de amor, nos merecimentos do Filho de Deus, os vivos confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória do céu. Exultai, exultai, e de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor, a Deus demos glória por tanto do céu, seu Filho bendito por nós todos deu. Louvado seja o teu nome, meu Pai. Recebe, Senhor Deus, a nossa adoração, o nosso louvor, apesar de corações, muitas das vezes rebeldes, Senhor Deus, e maus, mas que por Cristo Jesus nós temos perdão dos nossos pecados e nós adentramos a tua presença, Senhor Deus, pelo sacrifício dele. Fica conosco nessa noite, abençoa, Senhor Deus, a palavra que vai ser explanada, abre o nosso coração e a nossa mente, para que absorvamos, Senhor Deus, e vivamos tudo que nós aprendemos. Assim eu oro em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Seguimos com a programação agora com o pastor Cipe, trazendo o estudo da palavra de hoje. À vontade, pastor Cipe. Obrigado, Aldair. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Ok. Vocês estão vendo uma tela preta? Só faz assim, Aldair. É isso que vocês estão vendo por enquanto? Tá, joia. Irmãos, boa noite. Agora sim, boa noite, né? Quando a gente começa, parece boa tarde. Ainda o sol... Na verdade, o sol estava sendo escondido aí pelas nuvens de chuva que estavam chegando. Mas é o último domingo que nós passamos juntos, entre aspas, né? É o último domingo do ano, dia 27 de dezembro, de um ano, no mínimo, interessante, um ano que eu creio que vai deixar marcas profundas
na nossa vida, na história da humanidade. E era justamente sobre isso que eu queria conversar hoje à noite. Prometo não me esticar muito. Eu sei que, às vezes, aguentar na frente de uma tela de computador ou de celular é um pouco mais complicado, né? Mas eu queria muito, pensando, quando o pastor convidou semanas atrás, já para esse tempo juntos aqui hoje à noite, pensando, puxa, o último domingo do ano, aí parece que todo mundo já fica com aquela expectativa, vai vir aquelas pregações de final de ano, né? Quando a gente chega perto do Natal, aquelas pregações de Natal, na Páscoa, as pregações de Páscoa. E aí eu não queria que fosse algo desanimador, um pouco desmotivador, talvez, para cada um de nós, mas, pelo contrário, que a gente pudesse olhar para esse ano que passou, ver a mão de Deus, ver o que Deus fez, como Deus agiu em nosso meio, mesmo em meio às perdas. Nós temos notícias muito próximas de nós, a gente não precisa nem citar isso, que essa doença pegou, e não só doença, às vezes outras doenças ou acidentes, ou seja o que for, né? Todos nós fomos afetados, não só ou não apenas pelo coronavírus, mas nós somos, de alguma forma, afetados pelo pecado, pela corrupção do nosso corpo, e nós podemos, em Cristo Jesus, observar e perceber, e assim como Neemias muito bem colocou, olha, eu participei de algumas bênçãos, mas eu não era filho, né? Aquelas bênçãos aconteciam quando eu estava perto do pessoal. E nós como filhos, nós podemos olhar para trás e ver a mão de Deus. Eu queria começar com um texto bem conhecido de Lamentações. Ele está projetado aí, se você quiser abrir sua Bíblia, fica à vontade. Eu, de alguma forma, quis facilitar um pouco mais. Mas Lamentações, capítulo 3, do versículo 22 até o versículo 25, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim, elas são por toda a eternidade, né? Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Nós percebemos pessoas buscando tantas coisas durante esse ano de pandemia, e eu creio que alguns buscaram o Senhor, e nós tivemos a oportunidade, eu acho que nunca foi tão divulgado, tão difundido na internet, nós nunca tivemos tantas oportunidades de ouvir cultos, pregações. Alguns desse mês de dezembro eu não estava com os irmãos, estava ajudando na igreja em Castanhal, a igreja do pastor Paulo Jans, eles estão sem pastor lá, preguei 4 vezes lá, entre novembro e dezembro. Mas não só por isso, a gente percebe, quando chega um domingo à noite, uma quarta à noite, ou seja, quando for, domingo pela manhã, a gente tem muitas opções, né? A minha igreja com cultos, a igreja da Camila no Guarujá, os meus sogros estão passando uns dias aqui com a gente, a igreja deles, que é uma outra igreja no Guarujá também. Então, a gente tem acompanhado e visto que o vírus estava no ar se espalhando, mas a palavra de Deus também estava pelos ares, né? Se espalhando, e eu creio que as pessoas tiveram a oportunidade de ouvir do Evangelho. E é interessante esse texto de Lamentações, desse próprio livro, que é um lamento do povo de Judá, sofrido, abatido. Eu queria ler alguns versículos, apenas alguns versículos antes, no capítulo 3, ele começa dizendo assim: eu sou o homem que viu a aflição, pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras, ele me envolveu, ele volveu contra a minha mão, de contínuo, todo dia, fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Deus edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que são mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas.
Fez-me como urso à espreita, um leão de emboscada. Fez-me como urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Deixou-me desolado. Entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo e sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto. Absinto é uma das bebidas mais amargas que existe. Em algumas versões traz aloés azedo. É amargo, é a bilis, né? Aquela amargura. Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Esse até o versículo 19, nós lemos do 22 em diante. Então você percebe uma alma extremamente amargurada, moída pelo sofrimento. É o que Judá estava passando, e o profeta expõe aqui a dor, o lamento do povo. A gente vê isso muito em Salmos, da mesma forma, né? Senhor, onde é que você está? Eu clamo, tu não me escutas. O Senhor nos abandonou, nós estamos desesperados, não tem mais para onde correr atrás de socorro. Mas nós nos assustamos com o perigo. Eu imagino que quando o ano começou, fevereiro começaram as informações, março as coisas fechando, abril, maio, bem complicado, a gente com aquele pavor, o que vai acontecer? Eu já falei isso uma vez aqui, né? Imaginando os supermercados sendo saqueados, como é que vai ser, como é que nós vamos nos sustentar, como é que nós vamos... E se algum ente querido nosso venha a falecer, e nós tivemos a experiência de perder pessoas próximas a nós. Mas no meio disso tudo, olha que interessante o versículo 19. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Porque a minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Aí o versículo 21 é quase um hino aos nossos ouvidos, porque a gente já ouviu muitas vezes isso, já ouviu muita pregação sobre isso, e já citamos muitas vezes esse versículo. Ele diz assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E aí, o que pode nos dar esperança? Aí o autor coloca aqui o versículo 22, o texto, na verdade, continua por mais alguns versículos, dizendo que as misericórdias do Senhor, é por causa delas que nós não somos consumidos, elas são por toda a eternidade, Ele tem cuidado de nós, nós não queremos passar pela dor e pelo sofrimento, mas quando nós passamos, Ele se faz presente de uma forma que nós não imaginamos. Nós conhecemos muito mais de Deus no sofrimento do que nas alegrias. Nós conseguimos experimentar e saber e sentir o cheiro de Deus, a presença de Deus no meio do sofrimento e não no momento que a gente está indo tudo bem. E a tendência nossa, quando nós está indo tudo bem, a nossa tendência é, de alguma forma, devagarinho, nós começarmos a esquecer de Deus, a colocar as coisas diante de Deus, a pensar em Deus, a divulgar as coisas de Deus, em ver a mão de Deus, que é Deus que está nos abençoando, Deus que está nos sustentando, porque sem Ele seria dor, lamento e sofrimento. E foi interessante, como Neemias citou, que nós podemos usufruir dessas bênçãos como filhos. Tem muitas pessoas que se aproximam de Deus na hora da dor e pedem oração, a gente tem visto isso, e a pessoa não está errada. Ela realmente quer buscar e resolver aquele problema, e a divindade, um Deus, faz muita falta na sua vida. Mas, por outro lado, nós temos percebido que quando essas pessoas passam
pelo sofrimento e depois a coisa se estabiliza, se normaliza, elas acabam novamente voltando para suas velhas práticas, esquecendo que um dia buscaram aquele Deus. E às vezes isso não acontece, queridos, apenas com aqueles que não são filhos. Muitas vezes isso acontece conosco, que somos filhos. Nós acabamos nos esquecendo de quem é Deus. Nós acabamos nos esquecendo de nos colocar debaixo dessa mão poderosa, nós esquecemos que as misericórdias do Senhor são o motivo, a causa pela qual nós não somos consumidos. Nós começamos a confiar no nosso braço forte, nós começamos a confiar naquilo que a gente faz, a gente se acostuma com determinadas situações e começamos devagarinho, muitas vezes, nos afastar de Deus. Então, eu queria pensar hoje à noite a respeito disso. O que nós podemos fazer para não nos afastar de Deus? Será que 2021 vem aí, a vacina vai funcionar? Será que vai ser um ano mais complicado? Davizinho brincou em casa hoje um meme, né, dizendo que no último dia do ano, né, 31 de dezembro, aí estava assim, que o período de teste passou, né, que era só um teste. A coisa vai começar a ficar ruim mesmo a partir de 2021, né, uma brincadeira aí. A gente acha que não, né? A nossa esperança, a nossa expectativa é que a vacina entre, que a coisa possa melhorar. Apesar dos últimos dias a gente ver crescer um pouco de novo, aquilo que era esperado como segunda onda, mas a gente tem expectativa que seja um ano diferente. Mas o que nós podemos fazer? E eu queria lembrar de algumas histórias bíblicas de homens que, de alguma forma, fizeram marcos, fizeram alguns elementos, e a gente vai ver sobre isso, na sua vida para não esquecer aquilo que Deus estava fazendo. É muito normal nós pensarmos nessas questões de fazer um voto, de desejar um ano diferente do que foi, um ano melhor. Para alguns foi muito bom, né? Hoje no Facebook eu vi um rapaz que trabalhava com a gente aqui dizendo: eu não sei como é que foi seu final do ano, eu fiquei noivo, né? E teve algumas pessoas que disseram: olha, o ano para nós foi muito bom. Outros a gente sabe que não foi tão bom assim por causa de perdas, de entes queridos, perda de emprego e tudo mais. É um ano bem complicado. Mas é muito comum no final do ano, normalmente, né? Todo final de ano. Desculpa. É muito comum a gente pensar e fazer alguns votos. E muitas vezes é meio que um pedido de perdão, dizendo: Senhor, me perdoa, desculpa que esse ano... Mas olha, se acontecer isso, eu vou. Né? Quantas vezes a gente fala isso? Senhor, se me tirar dessa, então eu vou. E não deveria ser assim. Né? Deus já nos tirou daquilo pior que nós tínhamos. Deus já nos tirou da pior situação pela qual nós poderíamos enfrentar, que era o afastamento eterno da presença dele. Isso já foi afastado de nós. Nós hoje temos relacionamento com Deus e ninguém tira, como Romanos fala, que nada pode nos afastar do amor de Deus, nada trisca na nossa salvação em Cristo Jesus. Mas muitas vezes, no final do ano, a gente olha dizendo: puxa vida, final de 2019 eu fiz uma promessa para esse ano, seja o que for, perder peso, eu vou fazer mais minha devocional, eu vou me preparar melhor, eu vou ter mais tempo com a família, eu vou sair das dívidas, enfim, a gente faz muitas promessas e agora, quando chega o final do ano, a gente pode querer botar a culpa no coronavírus, que não deu muita coisa, mas eu creio, queridos, que é importante realmente nós termos um momento de olhar para trás, de ver o que foi que aconteceu, como que foi o ano, o que se passou, não focar só no coronavírus, mas focar no cuidado de Deus, tantas outras coisas que Deus nos abençoou durante esse ano. Eu queria pensar um pouco nisso com você, queria deixar você também pensando. Alguns marcos interessantes que a gente vê na Bíblia, então,
momentos marcantes. Alguns falam que um dos primeiros altares que foi construído, apesar do texto não falar claramente de um altar, fala que Caim e Abel trouxeram as suas ofertas, mas a gente vê ali que isso foi um marco na vida de ambos, né? Tanto de Caim quanto de Abel. Abel trazendo as primícias do rebanho, aquilo que agradou a Deus. Eu acho que Deus, sabendo mais do seu coração do que o fato de estar oferecendo um animal, mas a gente vê isso, né? Como que o coração de Caim estava ao ponto de cometer o primeiro assassinato, né? Mas eram marcos, todo período, né? Todo mês eles traziam todas as suas estações, né? Várias vezes, talvez durante o ano, eles traziam os seus sacrifícios. Noé, quando ele sai da arca, o texto fala que ele fez um altar ao Senhor. Isso está narrado lá em Gênesis 8:20. Abraão, eu acho que pelo menos 8 ou 9 vezes, talvez até mais, eu não me aprofundei nisso, mas ele fez muitos altares, celebrando ou para não esquecer do cuidado da bênção de Deus. Então, em Gênesis 12:7, diz que ele fez um altar porque o Senhor tinha aparecido para ele. Deus apareceu para ele, e assim que termina a conversa de Deus ali com Abraão, ele faz um altar para sacrificar, para lembrar, para ser um marco na vida dele. Aí diz que ele estabeleceu suas tendas no versículo 12, no versículo 8 do capítulo 12, e fez novamente um altar de agradecimento ao Senhor. Depois, mais para frente, diz que ele vai morar em, eu não sei se pronuncia assim, né? Manre, ou não sei como é que seria a pronúncia, e ele fez novamente um altar. Quando ele faz uma aliança com Abimeleque, o texto diz, e ele estava envolvido ali com a questão dos poços e tudo mais, e eles fazem uma aliança de amizade. Abimeleque reconhece que Abraão está sendo abençoado por Deus. Gênesis 21 fala que, como lembrança daquela aliança que ele fez com Abimeleque, ele plantou tamargueiras. Eu fui atrás disso, e essa foi a imagem que mais apareceu. Uma árvore que sobrevive bem ao deserto e que ficaria como um marco, como lembrança. O que são essas árvores aqui? Nossa, aqui está tudo deserto, mas aqui tem um bloco de árvores. Olha, isso aqui foi Abraão, quando fez uma aliança com Abimeleque, ele plantou essas tamargueiras. Eu acho que um dos altares mais famosos e conhecidos de Abraão foi no Monte Moriá, quando ele passa ali em Gênesis 22, aquela história do sacrifício que ele precisava fazer de Isaac. E é interessante que não é só o altar que vai ser feito o sacrifício, que ficou lá por muito, muito tempo, mas Abraão muda o nome daquele lugar. O Monte Moriá, ele passa a ser chamado também o monte chamado Deus proverá. Então, se fala até o dia de hoje, no monte de Deus se proverá. Porque foi o que aconteceu. Deus proveu para si um sacrifício. Vocês lembram, né? Isaac com a lenha nas costas, o pai com o cutelo, com o fogo. Isaac fala, pai, tenho o fogo, tem a lenha. Onde é que está o animal para o sacrifício? E Abraão fala, Deus proverá. De forma carinhosa, profética, e mais para frente, quando aquele jovem vai passar pelo sacrifício, Deus fala, não, é um marco na vida de Abraão, um marco na vida de Isaac, e ficou, então, não só o altar de pedras, onde seria o sacrifício de Isaac, acabou sendo daquele animal, mas o nome daquele monte foi mudado de Moriá para Deus proverá, porque foi o que aconteceu ali. Para Isaac, quando ele estende suas tendas também, os seus servos rapidamente cavam poços, porque eles precisam, e esses poços, quando você mudava, eles ficavam para se abençoar outros depois. Muitos inimigos vinham, secavam e tudo mais, mas Gênesis 26, 25 diz que Isaac fez um altar ao Senhor, perto da sua tenda,
e os seus funcionários, né, os seus servos, logo ali construíram também poços para eles extraírem água. Então, marcos que eles foram fazendo nas suas vidas. Não só marcos que os homens fizeram, mas quando Jacó luta com Deus, ele é tocado na coxa e fica manco. E isso fica como uma marca por toda a história do judaísmo. Eles não comem parte da coxa do animal traseiro, do lado onde Jacó foi tocado. Até, não sei se até hoje os judeus ainda fazem isso, os mais ortodoxos. Mas, então, a gente percebe que os marcos não é só do homem se lembrando de Deus, mas Deus falando, olha, eu quero que isso seja um estatuto perpétuo. Jacó, no seu caso, toma aqui, ó, encostou lá na coxa e ele ficou manco, para lembrar sempre que ele lutou com Deus e foi encontrado, então, ali, foi tratado e foi toda aquela situação, ele voltando para o convívio do seu irmão, com medo. Vocês lembram da história? Ele passa a família toda pelo riacho, ele está com medo de se encontrar e tem uma madrugada bem interessante ali lutando contra Deus. Então, nós vemos também, eu poderia citar vários aqui, Moisés, Salomão, Gideão, outros, fazendo altares ou montes de pedras ou plantas, né? São marcos, são lembranças do que Deus fez, da maneira como Deus agiu, de quem Deus é, como Deus age, como Deus cuida do seu povo. Marcos, lembranças, né? Altares, como Deus tem sido presente na nossa vida e nós vemos isso na história do povo. Muitas vezes Deus mandava fazer isso. Olha, escreve dessa forma, põe em tábuas escritas aqui, mais do que tábuas de pedra, eu quero escrever no coração de vocês, eu quero marcar a vida de vocês, eu quero que isso seja lembrança. Isso vai ser um estatuto perpétuo. Nós temos algumas lembranças disso, por exemplo, nas ordenanças que nós recebemos do próprio Senhor Jesus, por exemplo, do batismo. O que o batismo é? Eu publicamente mostrando o que aconteceu de forma exterior, eu falando o que aconteceu aqui dentro. Houve uma transformação, então agora é um marco, é uma lembrança, né? O batismo a gente sabe que não salva, mas ele é uma ordenança do Senhor, e aquele que tem uma vida transformada publicamente demonstra isso. O batismo nós fazemos uma vez, mas a ceia é exatamente isso. É um memorial, é uma lembrança. Toda vez que beberes o vinho, fazer isso em memória de mim. Vocês lembrando que o pão significa uma representação do meu corpo que foi transpassado pelos pecados. O suco ali da videira, o vinho, né? O suco de uva é a lembrança do meu sangue derramado em favor de vocês. E Jesus fala que isso é uma nova aliança, uma aliança de sangue, uma aliança por toda a eternidade. E nós, historicamente, a maioria das igrejas, uma vez por mês, pelo menos faz isso, então pelo menos 12 vezes por ano, nós lembramos disso, para não esquecer do sacrifício de Cristo. O período de pandemia, os nossos alunos ficaram internos aqui por alguns meses, e quando começou a chegar no final do semestre, a gente lembrou, poxa, eles não foram para nenhuma igreja. E nós tivemos um período de Santa Ceia com os alunos aqui, porque é um marco, porque é uma lembrança, é algo visível daquilo que aconteceu de forma espiritual. E o próprio Cristo instituiu isso e quer isso, por quê? Porque nós somos esquecidos. A nossa mente é traída, a nossa memória nos trai, né? A gente tem a doença do alemão. Conhece a doença do alemão? Alzheimer, né? Nós temos, às vezes, um Alzheimer espiritual. A gente esquece o que Deus tem feito. A gente esquece como Deus tem cuidado, como Deus tem agido nas nossas vidas. Quando nós começamos essa caminhada com Cristo, quando nós iniciamos essa história de um relacionamento verdadeiro, né? Eu li a história de um homem que se converteu com 103 anos. Ele faleceu com 106. E na lápide dele estava escrito, né? Alguma coisa que chegou hoje ou ontem para mim no Zap, né? A história desse homem
Eu até fiquei de pesquisar um pouco mais depois com calma. E ele fala ali 3 anos de vida, 103 anos de... eu não lembro a expressão que ele usou, mas ele considerou a sua vida com 3 anos de idade. Ele, na lápide dele estava dizendo, eu morri com 3 anos de idade, que foi quando eu conheci a Cristo Jesus. E ele se converteu com um sermão que ele tinha escutado 85 anos atrás. Então, mais uma vez, comprovando que a palavra de Deus, ela no seu tempo, ela dá fruto. Então, nessa caminhada que a gente entra com Deus, nós somos muito, muito esquecidos. Nós temos a tendência de esquecer, né? De ter essa amnésia espiritual. E podemos olhar as circunstâncias, podemos olhar os problemas, os fatos que estão nos afligindo. Talvez facilmente a gente esquece da bondade de Deus, de quem é Deus, que Deus está no controle, que as coisas não fugiram do controle dele. Então, conforme o ano chega no finalzinho, nós estamos nos últimos dias de 2020, muitos querendo assim, vamos terminar logo esse ano para começar 21. Vai mudar muita coisa, né? O corona está aí, as vacinas estão chegando, a gente vai ver o que vai ser. Mas quando a gente chega no finalzinho desse ano, quero convidar você, um ano, né, bem complicado, eu quero convidar a você pensar aí no silêncio da sua casa. Silêncio porque os microfones estão todos desligados, vocês não precisam ligar. Você pode conversar com as pessoas à sua volta. Qual foi o grande acontecimento para você nesse ano de 2020? E não pode ser o coronavírus, tá? Esquece o coronavírus. Qual foi o grande acontecimento para você nesse ano de 2020? Qual foi a grande coisa que marcou a sua vida? Pode ser positivamente, pode ser uma perda, pode ser... O que marcou? Pensa um pouco, conversa um pouco com as pessoas aí na sua casa. Qual foi o grande acontecimento para você nesse 2020? Eu vou esticar um pouquinho mais a pergunta. Qual foi o grande acontecimento para você nesse 2020 e como Deus se mostrou presente na sua vida, ou na vida da sua família, ou enfim, das pessoas que te cercam? Vou esticar mais um pouquinho a pergunta. Qual foi o grande acontecimento para você neste ano de 2020? Como Deus se mostrou presente em sua vida? E o que você pode aprender com isso? O que você pode deixar como um marco na sua vida para os próximos anos desse ano que passou? Conversa aí com seus parentes. O que você, quando você olhar e falar 2020, você vai lembrar só do coronavírus? Ou você tem outras coisas para lembrar a respeito de Deus, como Deus se mostrou presente na sua vida? Eu quero deixar um desafio, algo que seja um marco na sua vida, alguma coisa que na linha aí da sua vida que marque realmente o seu coração. E eu quero propor para você, nós vamos ter
mais alguns momentos juntos. Eu falo eu com vocês, com a igreja, em janeiro. O pastor me convidou aí para ajudar com algumas pregações também. Então, tem uma data em janeiro, não lembro agora de cabeça, que eu vou ter um culto com vocês aqui também. E eu vou cobrar isso, acho que dá umas 2 semanas, daqui umas 2 semanas, se não me falha a memória, eu vou ter de novo um tempo com vocês. E eu queria, talvez, em vez de propor a gente fazer um altar de pedras, talvez é mais difícil conseguir as pedras certas, você pode ficar à vontade, pode fazer isso se você quiser. Mas eu queria propor para você, depois, com calma, mais tempo, né? Quando terminar o culto aqui, talvez você vai comer um lanche, uma merenda, aí, como diz o paraense, né? Você vai merendar, vocês conversarem como família e decidirem um marco. O que foi algo marcante para vocês nesse ano de 2020? E aí eu quero desafiar você a criar coragem, ir lá no seu vizinho, você que já está muito tempo olhando aquela planta que o seu vizinho tem lá, você está invejando a planta do seu vizinho, no bom sentido, criar coragem de pedir uma muda, ou você vai ali na Campana ou alguma outra floricultura e compra, ou você consegue uma muda, tá? Essa aqui não é, essa aqui já é nossos tomatinhos, mas eu vou depois decidir isso com a minha família, eu vou falar qual vai ser. Não sei se vai ser um açaizeiro, se você vai querer uma árvore frutífera, alguma coisa. Eu queria desafiar você a conseguir uma árvore, uma planta, alguma coisa que você goste, que você queira. E nas próximas 2 semanas, vocês plantarem essa árvore como um marco daquilo que Deus fez, como Deus cuidou da família de vocês, como Deus tem cuidado da Júlia, apesar da perda do Márcio, como Deus tem confortado o coração. Enfim, eu não consigo pensar. Óbvio que pensando na Júlia, eu imagino que seja um grande marco para a vida dela esse ano de 2020. E outros, né, que também tiveram suas perdas. Eu não sei qual vai ser o que foi marcante para você, mas eu queria que, como família, vocês pensassem nisso, e vocês procurassem um pedacinho do terreno de vocês. Se você mora num apartamento, você pode ter um vasinho assim, certo? Aqui, ó, tem 2 pés de tomatinho cereja. Eu não sei se é isso que a gente vai escolher como família. Eu vou depois em casa ver isso com a Camila, a Ana, o Davi, os pais da Camila também. E você escolher, então, uma planta dessa e você plantar como um marco para que eventualmente você possa passar por aquilo ali, você vai cuidar dessa planta. No começo ela vai precisar de mais cuidado e você vai lembrar, poxa, Deus foi bom para nós no ano de 2020 porque Ele nos cuidou nessa situação, naquela situação, para que 2020, queridos, não seja um ano que a gente simplesmente lembre como o coronavírus. Eu acho muito injusto com Deus, com o sacrifício de Cristo, a gente lembrar, porque a gente escuta isso direto, né? 2020 vai ficar na história da humanidade. Vai ficar na história da humanidade por causa do coronavírus? Com tantas outras doenças que o mundo tem? Ou 2020 vai ficar na história como um ano que Deus foi presente na sua vida? E cuidou, e te abençoou, e cuidou numa determinada situação. Claro que a gente não viveu uma pandemia mundial como nós vivemos, nenhum de nós viveu isso, né? A humanidade já teve isso no passado, foi uma primeira que nós tivemos e a gente espera que seja a última na nossa geração. O fato é que eu acho que é muito egoísmo da nossa parte. Olhar para 2020 e dizer foi o ano da pandemia. Não. Foi o ano que Deus se mostrou presente nas nossas vidas, foi o ano que Deus cuidou e plantando uma pequena árvore ou grande árvore, não sei o que você vai escolher, o que é típico, o que você gosta, o que você quer fazer como marco. Eu queria desafiar vocês nas próximas 2 semanas fazerem isso. Eu vou cobrar quando eu tiver um outro domingo com vocês. Eu só quero deixar uma pequena lembrança, o seguinte, que Deuteronômio fala o seguinte, ó, se um de vocês fizer um voto ao Senhor, ao seu Deus, não demore a cumpri-lo, pois o Senhor, seu Deus, certamente lhe pedirá contas.
e você será culpado de pecado se não o cumprir. Então, deixa eu falar uma coisa. Antes de você fazer o compromisso de plantar alguma coisa, se fizer o compromisso, estou plantando isso aqui como um voto ao Senhor, que seja algo que marque o ano, mas também seja algo para te motivar a seguir na caminhada cristã, como um voto ao Senhor. Os altares tinham essa ideia de lembrar o que aconteceu, mas ser um fator de ânimo para o momento que a gente está vivendo. A Santa Ceia faz isso. Nós lembramos com uma certa tristeza, pesar, o sofrimento que Cristo fez, mas com alegria, sabendo que se ele não tivesse feito isso, nós não teríamos a salvação, não teríamos acesso a Deus. Então, toda vez que eu celebro a Santa Ceia, para mim é algo marcante. Por quê? Porque me anima, me motiva ao evangelismo, à vida cristã, a seguir para frente. Então, eu queria deixar esse desafio com esse texto que nós lemos em Lamentações. Gostei muito do texto que o Neemias também leu, de Salmos, que ele fala sobre as próximas gerações vão lembrar dos feitos do Senhor. E que essa planta que você vai plantar, que seja algo que lembre os feitos do Senhor, que seja um voto que você faz de continuar confiando sua vida ao Senhor. Tá bom? Termino mais uma vez com o texto de Lamentações que a gente leu, dizendo que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que o esperam nele, para a alma que o busca. Vamos orar? Obrigado, Deus, obrigado porque chegamos ao final do ano com perdas, com dores, com sofrimento. Romanos fala da involução. O homem vai de mal a pior. E nós vemos que o homem sem Deus é uma corrida desenfreada, Pai. Rumo ao inferno, a dor, a tristeza. Quando nós vemos um marido tirando a vida da sua ex-esposa na frente das 3 filhas. Que triste, Pai, que é isso. Pais tirando a vida dos seus filhos, filhos tirando a vida dos pais. Cracolândia surgindo em várias cidades. Pai, o mundo está longe de ter um relacionamento com o Senhor. Mas isso começa a mudar, ó Pai, quando nós, como igreja, decidimos fazer a diferença na sociedade onde nós vivemos. Nos ajuda, Pai, a desenvolver uma vida de gratidão ao Senhor, apesar do caos. Nos ajuda a desenvolver uma vida que professe, Pai, o Teu verdadeiro nome, quem o Senhor é, através das nossas atitudes. Que as pessoas possam ver o Teu amor, possam sentir a Tua presença através das nossas vidas, dos nossos relacionamentos. Nos ajuda a assumirmos votos que vamos cumprir. Nos ajuda a termos uma vida que está próxima do Senhor. Nos ajuda a termos uma vida que glorifique o Teu santo nome para que mais pessoas possam Te conhecer. Nos ajuda a enfrentar as lutas, as dificuldades do mundo, da nossa vida, daquilo que é normal do ser humano de passar, porque desde que o pecado entrou no mundo, nós vemos que o sofrimento também entrou. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a enfrentar o que nós temos que enfrentar, com a cabeça erguida, não na nossa força, mas debaixo da Tua proteção, debaixo do Teu cuidado. Que possamos tomar um voto com o Senhor, plantar essa árvore como um marco, Pai, nas nossas vidas, que possamos lembrar desse ano, não como um ano apenas do coronavírus, mas um ano que o Senhor cuidou de cada um de nós. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Pastor Valdeci? Certo, irmãos. Obrigado, pastor Cip, pela palavra compartilhar conosco hoje. Agradeço a Deus pelo desafio, pela sua vida. Nós já estamos concluindo o nosso culto. As informações que nós temos, quarta-feira ainda teremos o nosso culto de oração e culto da família, né? Quarta-feira,
mantemos o nosso programa, às 19h30. Só que logo em seguida, eu confesso para vocês que deixa eu olhar aqui direito, que eu me atrapalhei na data. Já já nós vamos saber. Quinta-feira, né? Então, quarta-feira nós temos o nosso culto normal, culto da família, e logo na quinta-feira, dia 31, às 7 horas da noite, nós teremos o nosso culto de encerramento do final de ano, culto de comunhão, né? O nosso culto de louvor e agradecimento a Deus, tá? Então, prepare o seu coração para agradecer, prepare o seu coração para louvar a Deus. É um tempo de gratidão, ações de graças ao Senhor, dia 31, quinta-feira, às 7 horas da noite, tá? Às 19 horas, ok? E desde já, o pastor Cípio até comentou, né, que eu convidei ele para pregar algumas vezes, não só ele, né? Outros pastores também, no mês de janeiro, porque eu vou estar ausente no mês de janeiro, no contexto das atividades da igreja, especialmente os cultos, tá? Eu vou ficar de férias com alguns propósitos, além de descansar também, quero fazer alguma consulta médica, quero fazer algumas coisas com minha família, mas eu ainda assim vou dedicar um tempo para a organização da igreja na questão do estatuto, de cartório e tudo mais, e provavelmente, tá, em janeiro, eu retorno para um domingo de manhã, se nós pudermos ter uma assembleia presencial em janeiro. Então, se Deus abençoar, se nós conseguirmos o tempo adequado, o ambiente bom, nós vamos fazer uma assembleia. Aí eu quebro um pouco ali as minhas férias para poder estar na igreja com os irmãos, tá certo? Então, o mês de janeiro deve ficar dessa forma. Dia 10 de janeiro vai ser o culto de missões. Em janeiro não teremos o culto de ceia, porque a ceia vai ser no dia 31, tá? Então, dia 31, ainda bem que eu lembrei. No culto do dia 31 agora, durante o culto, vamos ter a ceia. Então, você prepare aí com a sua família, né, o material aí da ceia, né, tudo certinho, o pão, o cálice, né, e para que a gente possa celebrar junto com as famílias, tá bom? Então, irmãos, assim nós temos apenas essas informações, e fique atento lá no seu grupo de ação, né, de interatividade, né, para que a comunhão da igreja possa ser mantida durante a semana, e no dia 31 nós termos o nosso testemunho, a nossa palavra de gratidão ao Senhor. Lembrando que, de fato, no próprio culto nós vamos ter espaço para os irmãos testemunharem, para louvar a Deus. São palavras realmente de gratidão, de louvor a Deus, e nós queremos, com antecipação, anotar, tomar nota aí dos irmãos que vão participar. Então, durante a semana, mande para mim uma mensagem lá no privado, pastor, eu quero participar, e aí você vai estar, vamos colocar lá o seu nome no nosso programa, tá? Da sua família, tá certo? Então, irmãos, essas, eu acho que agora sim são as informações, nós vamos orar, encerrando o nosso culto, e depois o Aldair, que sempre é o nosso administrador, ele pode abrir para os irmãos se cumprimentarem aí, se congratularem, e nós encerramos o nosso culto, então. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo juntos aqui até agora. Agradecemos ao Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude, o Senhor nos abençoe para esta semana que nós vamos começar. Olha as nossas crianças, guarda as nossas crianças, Senhor. Ajude os pais, os responsáveis, ó Deus, e a igreja do Senhor a cuidarmos dessas crianças, para trazê-las para perto do Senhor, para que elas te conheçam, para que elas amem ao Senhor de todo o coração. Abençoa nossos adolescentes e jovens, que eles lembrem do Senhor nesses dias da mocidade, e que o vigor da juventude, meu Pai, seja usado para a honra e a glória do teu nome. Imprime no coração
desses adolescentes e jovens o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Abençoa, Pai, também os casais da nossa igreja, o esposo, a esposa, ó Deus, fortalecendo a aliança feita no altar do Senhor, o cuidado, o carinho, o afeto, o respeito, a fidelidade, ó Deus, abençoa. E assim, Senhor, cada um dos irmãos, cada uma das irmãs, em todas as circunstâncias em que nós vivemos. Aqueles que estão preocupados, apreensivos ou tristes, ou Deus com o coração pesado, o Senhor conhece cada um, Pai, cuida das nossas vidas. Ajuda-nos, Pai, também dentro das necessidades, aqueles que estão desempregados, aqueles, ó Deus, que estão enfermos, ó Deus, aqueles que têm uma decisão importante a tomar. Que cada um, em todas as circunstâncias, possamos, ó Deus, manter o Senhor ao nosso lado, manter a nossa dependência do Senhor, estar com o Senhor sempre e sempre. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Senhor Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor, sejam reais, verdadeiros e presentes sobre nossas vidas nesses dias, até a gloriosa vinda do Senhor. E em teu nome mesmo é que nós oramos. Amém e amém. Que Deus vos abençoe, irmãos. Boa noite. Amém. Antes de abrir os áudios, irmãos, já recebi algumas mensagens de alguns irmãos que querem que eu passe nas suas casas para recolher os dízimos e a oferta. Se tiver mais algum irmão, pode passar a mensagem para mim e logo em seguida eu vou estar passando aí na casa de vocês. Podem abrir os seus microfones aí. Boa noite a todos. Boa noite, pastor. Vocês, todos os irmãos. Poder tê-los nesse encontro aí do Zoom. Oi, Kétia. Rita, Neemias, Tereza. Pois, meus irmãos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, a paz do Senhor. Amém. Nós, Karina, pastor, boa semana. Cipe, bom rever, meu amigo. E aí, pastor, tudo jóia? Está tão pertinho, o senhor parece que está na sala da sua casa aqui, pastor. Rapaz, eu estou aqui um pouco distante de você, é 3.600 quilômetros no sul. Legal, legal. Vamos ver a Tereza. Eu Aqui estou também, irmã Tereza. paparicado pela filha. Pastor, mas é o genro que tem que paparicar. É o genro. Ele acabou de chegar. Ele está me enchendo de petista daqui do sul, rapaz. A filha a gente já sabe que vai paparicar. Eu quero ver o genro. Tá fazendo churrasco aí todo dia pro senhor? Não? Rapaz, ele está me viciando no chimarrão aqui. Chimarrão com rapadura. Chimarrão com rapadura é muito bom. Isso. É isso mesmo. Chimarrão com rapadura. Chimarrão com É o que pode, rapaz. biscoito de bacon, rapaz. Obrigado, tá mostrando. Legal. Não levaram nenhum isoporzinho, não, para trazer. Mas tem outra aí. Chimarrão com torresmo. Torresmo eu não sou muito fã, pastor. Não sou muito fã do torresmo. Eu acho que era meio obrigado a comer quando eu era criança. Eu peguei um... Ah, tá. Eu tenho Torresmo eu abro mão, mas as outras tudo coisas... é diferente nessas comidas, não tem lá na nossa região, aí eu estou só aproveitando aqui para provar. Vai engordar muito, não. Recife, a mãe do meu genro faz queijo no sítio. É bom, né, pastor? Ah, essa vida aqui é de outra qualidade. Faz para nós. Mas, ó,
não vai encontrar vatapá, não vai encontrar tacacá, não vai encontrar arroz paraense, não vai encontrar essas coisas, não tem. Maniçoba até eu abriria a mão, mas... Sítio, nós fomos para o sítio domingo agora, passado, e eu saboreei um típico churrasco gaúcho. Legal, legal. Pastor, a minha opinião é o seguinte, quando tiver no local que está, aproveita o que dá. Aproveita o que dá. Come o que tem para comer, porque depois... Dá ideia, se... Não tem que ser, Jéssica. Depois vem embora e vai ficar só saudades mesmo. Vai dizer, por que eu não comi um pouquinho mais? É isso aí. Eu estou provando de tudo um pouco, Cipi. E o que sobra, a Gésia aproveita. Legal, legal. Bom falar com vocês, queridos. Saudades. Um abraço para vocês aí, queridos. Já vou procurar minha planta, viu? Boa semana. Irmão. Quem é o daí? Irmão Maria, irmão Matheus. Oi, Jatinho. Irmão João. Até mais, gente. Tchau, tchau. Irmão Maria, irmão Matheus. Matheus, Mairi. E essa barriga, Mairi? Está crescendo. Está pesada, pastor. Olha aí, família Cássio Soares. Meu, te vira. Fazendo, né? Boa noite. Falando dessas guloseimas aí perto da mãe. Mameire, Júlia, Alda, Sara. A Gésia está programando, diz que tem... Olha aí, irmã da Lila aí, só na cadeira de balanço. Presentes aí. No meu quarto aí. Boa noite, irmão. Dona Meire. Vou encerrar aqui. Ei, Geraldo, um abraço aí. Boa noite, Geraldo. Ei, Mamere, boa noite, querido. Boa noite, Júlia. Cláudia. Ei, irmã Meire. Irmã Meire. Ei, Julinha, querida, do meu coração. Oscar. Oi, Geraldo. Fica lembrando e sempre orando. Obrigada, pastor. Tchau, gente. Encerrar. Tchau, daí. Até mais tarde. Boa noite. Irmão Antônio e Josina, beijos.